Bom, esse vídeo aqui é para que você possa entender um pouquinho mais como as constelações familiares funcionam, ou como elas funcionam, em quais questões elas podem funcionar, né? E funcionar é uma palavrinha meio ingrata, assim, né? Porque sabe uma coisa que eu vou falar para você, as constelações familiares não funcionam. Assim como um bom caminho filosófico, ou seja, uma estrada, ou a maneira que a gente escolhe caminhar por uma estrada, ela é determinada pela nossa responsabilidade. As constelações familiares, elas também indicam que as decisões que a gente toma durante a nossa vida, elas têm um efeito ou uma reação direta com tudo aquilo que acontece com a gente. E quando a gente participa de uma sessão de constelação familiar, a gente tem a oportunidade de entender quais são os comportamentos inconscientes que eu venho tomando, que precisam ser vistos para que eu possa entender a condição ou a qualidade da vida que eu tenho recebido de volta do universo, do meu trabalho, dos meus relacionamentos e tudo mais. As constelações familiares, tem uma frase de um curso em milagres que ela fala assim: eu nunca estou chateado pelo motivo que eu imagino. E toda vez que eu estou chateado com alguma situação, a constelação familiar ela funciona trazendo para você qualquer lei sistêmica que você não respeita. E toda vez que você não respeita uma lei, se você pensar no seu carro, você paga uma multa. Então, qual lei que eu desrespeito que faz eu pagar multas na estrada da vida? Multas em formas de excessos, multas em forma de faltas, ausências, sofrimentos e tudo mais, né? Então, a constelação familiar, toda vez que você for participar de uma sessão, seja ela individual ou em grupo, você vai obrigatoriamente olhar para as 3 leis sistêmicas. Ou melhor, para 2 leis sistêmicas. E depois eu explico para você por que eu estou falando isso. Mas antes, lembra de se inscrever no canal. Estou fazendo uma campanha aqui para eu conseguir chegar em 5.000 inscritos. Já faz 3 anos que eu tenho um canal e eu não consegui chegar a 5.000 inscritos ainda. E se você se inscrever, você vai me ajudar muito. Eu agradeço muito sua ajuda para que eu possa continuar divulgando aqui todo esse conteúdo, né? Já faz 3 anos que eu divulgo conteúdos aqui. Não cheguei a 5.000 e eu continuo fazendo vídeo toda semana. Imagina a hora que eu conseguir entregar para mais pessoas. Vou continuar fazendo o meu trabalho e a sua ajuda, curtindo, que você não imagina como que isso muda o algoritmo, né, o alcance. Curtindo, compartilhando e se inscrevendo ajuda bastante. Então, quando a gente consegue participar de uma constelação familiar, vivência individual ou em grupo, é lógico que a vivência em grupo ela causa muito mais emoção, você está num grupo com outras pessoas e tudo mais, mas no final das contas, o insight que você vai ter para o que você precisa fazer diferente é o primordial. Se você participa de 20 constelações, você vai lá, chora, se emociona e continua fazendo as mesmas coisas, continua tendo o mesmo padrão de pensamento, né? Você não vai conseguir ter nenhuma transformação na sua vida. A Sophie Hellinger tem uma frase que a grande transformação na constelação não acontece na sessão, ela acontece na ação que você escolhe ter após a sessão, né? Então, como a constelação familiar funciona? Ela vai trazer para você, por exemplo, que você está desrespeitando a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Tudo aquilo que eu resisto persiste. Frase do Bert Hellinger: tudo aquilo que eu rejeito me aprisiono, e só quando eu aceito eu me liberto. Então, quando a gente pode olhar para uma situação que já aconteceu na minha vida e parar de julgar que ela foi errada, quando eu consigo olhar para uma pessoa que passou pela minha vida e para de julgar que eu não aprendi nada com aquilo foi errado com aquela pessoa, eu vou encontrar outras pessoas que têm energia parecida para que eu possa olhar para a primeira pessoa que me proporcionou essa situação que eu ainda rejeito e não quero aprender com ela. No aprendizado, a gente pode encontrar uma ponte para a gratidão. Então, quando eu aceito, eu agradeço e aí eu posso transformar essa situação, transformar esse padrão de repetição que acontece nos nossos relacionamentos e na nossa vida como um todo. Segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia, que a gente precisa conhecer o nosso lugar de pequeno perante os mais importantes. Quem que são os mais importantes? São todos aqueles que vieram antes, né? Eu estou aqui gravando no conforto aqui da minha casa com uma câmera. 10 anos atrás isso não era possível, né? Então, o sonho dos meus antepassados de um dia poder
ser ouvido sem precisar fazer uma movimentação é muito profundo, né? Então a gente pode sim se colocar pequeno perante a importância de todos aqueles que vieram antes, principalmente nossos pais e depois os nossos avós, bisavós. Então esse é um caminho para a gente poder honrar o custo daqueles que vieram antes, que graças ao custo que eles tiveram, a gente teve facilidades na nossa vida. E a terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio de troca, que é toda vez que eu ofereço algo para alguém, eu recebo de volta. Toda vez que eu ofereço muito para alguém, eu tiro a dignidade e eu me afasto da pessoa. Quem muito dá, tira a dignidade de quem recebe. Então, se eu dou 10 reais para uma pessoa, a pessoa não me devolve, eu dou mais 10 reais, depois eu dou mais 10 reais, na hora que eu vejo a conta dar 100 reais, a pessoa não tem dignidade para estar perto de mim. Eu me arrogo perante a pessoa fica muito pequena perante a mim, a pessoa não tem força para devolver 100 reais. Então, esse é um movimento tanto para quem dá muito, para quem recebe muito. Só que aí que está a grande sacada que eu falei para você. Eu nunca vi constelação familiar sobre a lei de equilíbrio nesse sentido. Porque se eu dou muito para uma pessoa, isso pode significar, em muitos casos, que eu julgo que minha mãe fez pouco por mim. Ou seja, eu não honro a segunda lei hierárquica, a segunda lei da hierarquia. Então, se eu não honro que minha mãe fez tudo que ela tinha e acho que eu preciso fazer melhor que ela, eu vou lá e crio afastamento dos meus relacionamentos. Se minha mãe me deu muito, eu acho que eu não preciso fazer muito pelos outros, né? Se minha mãe realmente ficou lá presente, essa geração agora, que faz tudo pelos filhos, que não deixa os filhos passar por nenhuma necessidade, não deixa o filho usar o caminho da necessidade para criar força para buscar por si próprio, aí a pessoa acha que ela não precisa fazer muito pelos outros, ela não acha que ela precisa oferecer nada num relacionamento, né? Seja ele amoroso ou profissional. Isso também cria afastamento, né? Porque a gente quer poder ter a dignidade de retribuir e também quer poder se sentir valorizado ao receber, né? Então isso que é a essência do relacionamento, né? O dar e receber amoroso e profissional, né? Então eu nunca cheguei ao ponto de chegar numa constelação familiar nesse ponto de equilíbrio de dar e receber, sem passar pelo fato de que, olha, você acha que sua mãe fez pouco por você, você não está... você está fazendo isso por arrogância, para provar para ela que você sabe um pouco mais. Então o que você pode entender, né, ou como uma constelação funciona? A constelação familiar funciona como se fosse uma lanterna para que você possa perceber qual que é a lei sistêmica que está fazendo você pagar multas na estrada da vida. E se inscreva no canal. Eu estou oferecendo algo para você aqui, é só retribuição de se inscrever no canal, que tem vídeos aqui toda semana para você compreender um pouquinho mais como que você pode andar em plenitude pela estrada da vida. Até mais.